A gente tem que entender também a nossa língua, pessoal. Entender a gramática, entender a história, entender... Porque o ocultista é completo. Não pode ser manco. Ele tem que trabalhar as energias e também trabalhar os conceitos que abrangem o ocultismo. Porque eu percebi que as pessoas não conseguem diferenciar o que a gente está falando quando a gente fala de um arquétipo, um símbolo, uma metáfora, essas coisas normais que nós, ocultistas, vamos usar muito. Mas não é para levar ao pé da letra, como se diz, né? Se levar ao pé da letra, leva ao pé do ouvido. Então, temos que ter entendimento de que quando estamos falando algo, como, por exemplo, uma metáfora. O que é uma metáfora? Deixa eu dar um exemplo aqui. A fulaninha tem olhos de jabuticaba. Ela não tem o olho de jabuticaba, pessoal. São os olhos redondos e negros, como a jabuticaba. Não quer dizer que essa pessoa tem o olho de jabuticaba, né? Ela tem o olho normal. Isso é uma metáfora que você usa até para tornar de forma poética o que você está tentando passar. Fulano é uma pessoa bem apessoada. Você vai dizer, o fulano é um gato, né? É uma forma metafórica de se expressar, tornando algo mais poético, mais entendível à nossa linguagem. Arquétipo. Nós já fizemos vários vídeos sobre isso. Imagina um integrante lá dos primeiros grupos humanos na Terra. 70% do que nós comemos, do que nos mantém vivo, inclusive a água, vem da terra. A coleta de raízes, de frutos, vem das florestas. Quanto aos outros 30%, a nossa alimentação, que vem da caça, também vem diretamente da terra. Todos os animais precisam de água. Além do que os animais carnívoros se alimentam, uma grande parte de animais também se alimentam de vegetais. Isso a gente aprendeu na terceira série. Então, os animais também estão dentro desse mundo, dividindo esse espaço conosco, a ponto de nos oferecer adornos, enfeites, como penas, chifres, ossos, nos tornar até atraente, agasalhado. Então, a terra nos dá o agasalho, nos aquece, nos deixa bonito, né, com os adornos, nos dá o de comer. Agora tu imagina uma mulher, nesse mesmo grupo pré-histórico, e uma criança é anunciada pelo estouro da bolsa. Não o estouro da bolsa de valores, o estouro da bolsa. A água de novo sendo representada. Ao nascer, a criança é alimentada pelo seio da própria mãe, não é mesmo? Cujo corpo ali mantém a criança aquecida, como os animais que nos dão o agasalho para nos manter aquecido. Então você pode pensar, lá naquela época, naqueles primórdios, a mulher é tal qual a terra. Ela dá a vida, ela provê o alimento, a água, o aquecimento, a proteção, da mesma forma que a terra faz conosco. Então essa associação, essa proteção para o filho, é associado ao arquétipo da mãe. Ou seja, a ideia, a imagem, a vivência, a experiência, que há uma fonte nutridora, que há uma fonte protetora, que nos garante a vida, é representado por esse arquétipo. Por isso, Mãe Terra. Por isso, o arquétipo feminino. O aspecto feminino nos dá tudo isso, não é o homem. O patriarcado ferrou com tudo. Mas a mulher, o aspecto feminino. Então, tudo que se relacionar à vida, o surgimento de recursos que você precisa, vai estar dentro desse arquétipo, gerando, trazendo a água, a terra. A mulher tem a gravidez, o aleitamento e tudo mais que possa nos oferecer uma vida. Então, o símbolo de arquétipo de mãe vai estar presente. Então, nesse sentido, arquétipos seriam a matéria-prima da psique, que através dos nossos antepassados atribuíam significado à experiência humana com o mundo. Experiência que essas raízes nos remetem a uma condição mais biológica da nossa própria espécie. Então, o arquétipo seria a matriz, a fonte que coordena a formação dos elementos da nossa psique. E isso gera um símbolo. Dessa forma, então, o símbolo não é uma criação literária ou uma invenção pessoal, mas uma propriedade de condição humana. E todo o pensamento e toda a ação consciente que temos
que seria uma consequência do processo do inconsciente, de evento vívido, né, ou vivido. Por essa razão, o símbolo é o veículo que comunica a psique, o inconsciente coletivo e o consciente, aonde os arquétipos ganham força, se tornam vivos. Dentro do conceito lá pré-histórico, eles ainda, pessoal, não conheciam a escrita. Então não tinha como registrar. Essa descoberta que eles fizeram ao associar a figura feminina com a Mãe Terra. Então, o que eles faziam? Eles queriam falar dessa experiência, porque é uma característica nossa, querer passar isso para frente. O que eles faziam para isso não se tornar desconhecido e todo mundo conseguir compreender? Eles contavam histórias. Então, aí entra o arquétipo, baseado em algo, e aí você conta uma história. Aonde surgem os mitos. Então, os mitos vão ter essas histórias, esses acontecimentos, essas vivências lá do primórdio da humanidade. Os mitos geralmente são homens, são humanos, que conseguem, através de grandes feitos, algo que nos sirva de exemplo, que nos dê um recurso de sobrevivência na nossa mente. Então a gente se coloca como querer conhecer este Deus, este ser, esse semideus, que foi gerado através de um mito, que foi gerado através de um símbolo, que foi gerado através de um arquétipo, que foi gerado através do quê? Do próprio ser humano. Então, o impulso que os nossos ancestrais tinham de criar esses mitos para que a relação entre o ser humano e o mundo ganhasse sentido, o que antes não tinha. Então, esses símbolos, eles expressam as imagens contidas no nosso arquétipo primordial. Como, por exemplo, lá na agricultura, os grupos de humanos, eles descobriram que era possível manipular a terra, cuidar de forma que ela desse frutos. Então vai aparecer os mitos como Deméter, uma das principais representações do arquétipo de mãe, que são associadas à agricultura, através das histórias contadas. Então, pessoal, quando a gente fala de alguns eventos como a criação com Adão e Eva e tantos outros, ou até mesmo um simbolismo de compreensão de histórias humanas que nós passamos, o que nós passamos aqui é a nossa história humana, a história da humanidade. Dessa forma, a gente tenta se comunicar. Como falei, dar uma ênfase até mais poética para a nossa condição como sociedade, de vencer determinados eventos. Então, se eu falar, porque os anjos vieram ter com as humanas e tiveram filhos com ela, é para dar uma ênfase mitológica através de uma história que foi contada, pelo decorrer da humanidade, para que diferenciasse pessoas, que algumas são filhas de determinados deuses, né, do barro, e outros são os filhos dos caídos. Também uma frase simbólica, filho dos caídos, porque também somos caídos. Depois vocês vão perceber dentro da Cabala. Então, tudo que a gente for falar, como, por exemplo, existe uma frase que diz assim, que Jesus falou com 5.000 pessoas. Eu te faço um desafio. Coloca 5.000 pessoas, sobe num monte, a céu aberto, e tenta falar com 5.000 pessoas e todos vão ouvir? A pergunta que fica. Não vão todos ouvir, não. Pode ter certeza. Quem vai ouvir vai ser quem vai estar ali na tua frente. Mas por que é colocado isso ali? Porque é um exemplo característico da tradução cabalística do elemento ar. Através da palavra, eu consigo alcançar a todos. Através do elemento ar, do meu pensamento, o ar, aonde eu vou estar o quê? Unindo os 4 elementos, vibrando essa energia do elemento ar, e todos vão ouvir. E não necessariamente aquilo aconteceu. Parem de tentar colocar as coisas como cristãos. Ah, mas isso aconteceu de verdade? Não. São símbolos. É uma linguagem simbólica. Jesus, segundo o livro, falava por parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma forma de você tentar falar com alguém através de uma ilustração mental que você cria naquele momento para simplificar algo mais extraordinário. E poucos vão entender, porque não é para todos. Como eu posso usar uma parábola para descrever algo e que poucas pessoas vão entender. Porque eu não quero que todos entendam. Então eu uso uma parábola.
Inclusive, Crowley fez isso nos livros dele. Ele colocou palavras, frases, parábolas, e muitas vezes ele escreveu em alguns de seus grimórios, que dava risada das pessoas quando levavam aquilo que ele escreveu a sério. Era uma forma de ele alcançar pessoas específicas. E não, na realidade, aquilo acontecia. Nós temos que tirar as coisas engessadas da nossa cabeça. Vamos se soltar mais. Vamos nos permitir se soltar mais. E não vamos levar tudo pela consequência final do que lemos.